Pois é. Presidente, senhores e senhoras deputadas, essa discussão é séria mesmo. Por exemplo, esse IBS, ele taxa índices da cesta básica. E a mesma taxa vale para perfumes. Ou seja, do supérfluo à primeira necessidade. Isso aqui não vale a pena discutir, deputado Danilo? Será que não vale a pena nós discutirmos isso? O Brasil talvez seja o único país do mundo, deputado Romo, que não taxa helicópteros e iates. Escandaloso. Agora, quando se trata de debater esse assunto aqui, ninguém toca nesse assunto. Não sei se aqui existe um melindre para falar dos ricos, entende? Rico não pode mexer com rico. Não, a Avenida Paulista treme, né? Então é lógico, que a questão principal é que nós temos um país com uma imensa desigualdade social e que nós precisamos, sem dúvida, pensar numa reforma tributária que desse conta de uma arrecadação fiscal que, ao mesmo tempo, permitisse a dinamização da economia, a geração de emprego, a distribuição de renda, mas exatamente isso, que a renda fosse distribuída. A reforma tributária que se propõe continua concentradora de renda. Talvez isso seja a principal divergência que nós vamos ter no processo. Não se trata só de simplificar impostos, não se trata só de manter um sistema tributário mais dinâmico, mas não se resolve problemas fundamentais do povo brasileiro apenas, presidente, transferindo para a União uma capacidade imensa de centralização. Eu sou daqueles que têm um imenso receio de centralizar na mão de um ministro da Fazenda, como Paulo Guedes, que é um operador financeiro, que é um operador de fundos de pensão, que é um banqueiro, que tem medo de que se fale em auditoria da dívida pública brasileira, que tem receio que se discuta por que deve-se combater a evasão fiscal no nosso país, porque ele acha que tudo isso faz turbulência no mercado financeiro. Tudo isso afasta investidor estrangeiro. É por isso que o Brasil virou, e aí eu quero dizer aos nobres pares, não é de hoje, com o Palocci já na presidência, com o Palocci no Ministério da Fazenda, ele fez exatamente isso. Ele foi o ministro que mais aumentou os juros no nosso país, foi o ministro que mais fez superávit primário, deputado Romo. O ministro Palocci foi o que mais fez superávit primário no nosso país. A solução era essa, ajuste fiscal e superávit primário. Só que hoje não se consegue fazer superávit primário. Entende? Hoje é déficit, está aí, ó. Quer dizer, então, há 20 anos atrás, tinha se dado solução para as coisas. É que o mercado é instável, nós dependemos da economia internacional. Nós somos um país dependente. Esse é o grande debate que nós temos que fazer. Para pensar uma reforma tributária no nosso país, nós temos que fazer uma análise da pobreza, da concentração da renda no nosso país, né, no investimento público, do investimento privado financiado para gerar emprego e renda, e não na especulação, como foi, por exemplo, as desonerações fiscais. Sabe qual foi o único partido que votou contra as desonerações fiscais aqui, da presidente Dilma? Foi o PSOL. 400 bilhões de reais. E hoje se dá razão. Todo mundo condena as desonerações fiscais que foram feitas naquele momento. E é por isso que a gente quer debater profundamente essa reforma, presidente. Senhora presidente, acho que o deputado Alex tocou numa questão importante, que é a questão do fundo público. Como é que se forma o fundo público?
Arrecadação. Arrecadação de impostos. O problema é como arrecadar, de quem arrecadar e quem paga. Então, nós não podemos fazer uma coisa genérica em que a gente não defina exatamente onde vai dar o foco principal dessa arrecadação. Por exemplo, acaba com a guerra fiscal, é o que está sendo colocado. No nosso entender, ele não tem o condão de acabar com a guerra fiscal. Ele pode até minorar a guerra fiscal, mas não acabar com a guerra fiscal. Já que esse imposto traz hipóteses específicas de isenções, como alimentos, medicamentos, transporte coletivo de passageiros, bens de ativo imobilizado, saneamento e educação. Um dos problemas possíveis nesse caso, por exemplo, é a hipótese que está prevista no artigo da competência dos estados, que é o artigo 155. E é relevante lembrar, deputado Alex, que se trata de um imposto único e compartilhado, claro, entende? Os municípios, portanto, podem sair prejudicados e podem vir a reduzir a sua capacidade de crescimento, tá? Ou seja, eles são afetados indiretamente por decisões centralizadas. Isso é um debate para a gente fazer, não é tão simples assim. Mas eu quero voltar ao ponto, já que a gente está discutindo agora o mérito central, que é o problema da ligação desse projeto com a questão do orçamento da Seguridade Social. Eu não acredito que esse ministro da Fazenda que nós temos, é possível pensar que você junta os impostos, reúne o COFINS e o PIS, que são base do orçamento da Seguridade Social, e depois, pelo artigo 159A, você reverte de novo para a Seguridade Social. Não é real. É irreal. Porque o que nós estamos fazendo na reforma da Previdência é exatamente o contrário. Acabando com o orçamento da Seguridade Social. Quebrando, dividindo, entende? Tratar a Previdência separadamente, inclusive, da saúde e da assistência social. Então, logicamente, nós não podemos concordar com isso. O volume de recursos que nós temos na Previdência Social hoje, entende? É pela primeira vez deficitário. Eu já coloquei essa questão aqui. O orçamento da Seguridade Social, aprovado na Constituição Federal de 1988, né? Era algo engenhoso, preparado para responder à proteção social no seu conjunto no Brasil. Desde lá, esse sistema vem sofrendo um ataque com a privatização da saúde, né, com a minimização da assistência social, né, e também agora com o ataque frontal da reforma da Previdência aos interesses dos de baixo, particularmente aqueles que estão no regime geral da Previdência Social. Mas não é a primeira vez que existe isso. Nós temos que dizer que já houve reforma da Previdência no Fernando Henrique para o regime geral, já houve reforma da Previdência no Lula para o setor público, no regime próprio de Previdência Social, teve na Dilma, teve no tentativa no Temer, o tempo inteiro é isso. Ou seja, nós estamos discutindo a tributária. E por que em 20 anos a reforma tributária não avançou? Essa é a discussão. Por que ela não avançou? Porque se ela não fizer a justiça fiscal, o resto é remendo. É remendo, Genido, entendeu? Vai resolver o problemazinho aqui de guerra fiscal e tal, mas a arrecadação pesada para ter fundo público, por investimento, para geração de emprego, para distribuição de renda, isso tudo precisa de um outro mote de reforma tributária. É o mote da distribuição de renda, é o mote da justiça fiscal, é o mote de pensar um Brasil diferente, com muito mais direitos para os trabalhadores brasileiros. É assim que eu penso uma reforma tributária, por isso eu acho que ela é a mãe de todas. E devia começar por ela e parar a da Previdência. Senhor presidente, quero separar duas coisas aqui. A primeira, cumprimentar o trabalho do deputado Roma pelo seu esforço.
O nosso debate aqui, ele não foi só de obstrução. Eu acho que a CCJ acabou ganhando densidade ao fazer esse debate. E certamente, mesmo os deputados que concordam, vão ver que, agora a fala do deputado Marcelo mostra isso, nós tínhamos falado aqui, Norte e Nordeste serão grandes prejudicados, que há uma centralização nos países de maior potência fiscal, como no Sudeste, né? Em segundo lugar, eu acho que nós devíamos, antes de discutir uma reforma, discutir o conceito. O conceito é de justiça fiscal, é de progressividade. Se você não começa discutindo isso, e você começa discutindo guerra fiscal, outras coisas, a gente sai do objetivo principal, que é distribuir renda e bem-estar para a população brasileira. Pois não, pode lhe dar a palavra. Eu sei que vocês estão loucos para votar a medida provisória 870 lá, mas calma, pessoal, calma. Olha lá, não, o pessoal está tranquilo. Aqui, ó. Quanto tempo eu tenho aí, presidente? 5 minutos, deputado. Senhor presidente, nós somos contra esse requerimento e queríamos aproveitar para avançar algumas coisas aí sobre o que a gente pensa dessa proposta. Por isso que eu estou ligando, deputado Alex, a reforma da Previdência. Veja o senhor, aqui é o IBS, né? É Bens e Serviços. Então, eles pedem juntar o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS. Só que o COFINS e o PIS são as bases, uma das principais bases, mais a CSLL e tal, que formam o orçamento da Seguridade Social. Nós estamos discutindo exatamente isso, veja. A Previdência está quebrada, não tem arrecadação, a economia vai mal, não se arrecada o COFINS, nem o PIS. Nós estamos tirando também aqui. Não, sim, mas quem garante que isso aqui vai para a Seguridade Social? Porque a COFINS, eu sou antiga aqui, deputado Alex, eu sei de onde saiu o orçamento da Seguridade Social. Por isso que não tinha déficit nenhum, nunca teve. Tem um pequeno déficit agora, mas nunca teve, deputado Lafayette. Nunca teve orçamento. Não teve déficit do orçamento, porque tinha as contribuições que davam base à Seguridade Social. Entre elas essas, o COFINS, o PIS, a contribuição social sobre o lucro líquido e etc. Se nós tiramos daqui, nós vamos concentrar no Tesouro. Então, não vai para a Seguridade, vai para a conta que o ministro da Fazenda vai administrar. Aí sabe o que o ministro da Fazenda pode fazer com esse dinheiro? Pagar juros da dívida. Ele pode pagar juros da dívida. É disso que se trata, entende? É autonomia total para gastar. Então, esse ponto para a gente é fundamental. Teriam outros pontos. Por exemplo, os estados e municípios, né? Ao você tirar o ISS dos municípios, você diminui também a autonomia do município. Quem vai ser prejudicado com isso? É claro que tem que fazer toda uma projeção, todo o balanço, e eu acho que esse debate ele vai durar, porque reforma tributária aqui sempre dura, deputado. Sempre dura, porque aí entra os interesses diretos. Porque, em vez de nós discutirmos aqui o atacado, foi sempre o varejo. Qual foi o varejo? É a guerra fiscal dos estados. Tem sempre esse problema, da guerra fiscal dos estados. Mas aqui, o que acontece é o seguinte, quem tende a perder mais é quem tem desigualdade regional. Um apelo que eu faço aos deputados do Norte e do Nordeste. Porque uma reforma tributária desse tipo, e eu sou do Sudeste, eu sou um deputado de São Paulo, que é o estado mais rico, mais poderoso, né? No entanto, ao centralizar esse tipo de imposto, você consegue que os municípios e os estados percam mais autonomia. Então está havendo uma ultracentralização. Nós queremos discutir isso. Queremos discutir tecnicamente essa questão. A ultracentralização que esse debate pode trazer aqui no país. É claro que se tenta reduzir a guerra fiscal. É claro que todas as propostas de hoje, inclusive do Raul também, era o único ponto que eu via como mais positivo, que era a simplificação dos impostos. E todo sobre isso nós temos
nós temos acordo. Mas acontece o seguinte, as propostas nunca vão ao âmago da questão aqui, que é a desigualdade social. O combate à desigualdade social pela arrecadação do Estado brasileiro. Por exemplo, o Brasil é o único país do mundo em que não há taxação de lucros e dividendos. E aqui é o paraíso do capital financeiro. Nós temos que dar uma resposta nisso na reforma tributária, gente. Onde é que nós vamos dar? Vamos votar em separado, taxar lucros e dividendos? Está dentro da reforma tributária. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nosso ponto de vista, a discussão sobre essa matéria aqui hoje, na CCJ, a introdução do debate sobre a reforma tributária, quero firmar a posição do nosso partido de que nós não somos contra uma reforma tributária. Pelo contrário, nós entendemos que a reforma tributária seria uma prioridade de uma agenda nacional. Mas eu quero lembrar aos senhoras e senhores deputados que faz 20 anos que se discute reforma tributária aqui. Teve o Palocci, o ministro Palocci, que tentou passar uma reforma tributária. Nós temos um deputado do PSDB, que é o Luiz Carlos Rauli, que trabalhou essa questão anos a fio, chegou no final do ano passado, ele trouxe a reforma tributária dele, né? E nós temos aí agora, nesse instante, o ministro Marcos Cintra, falando que tem uma proposta que ele defende há muitos anos, que é a questão do imposto único, né? Agora surgiu uma nova proposta, está associada aí a vários partidos políticos, que tem como protagonista aí o economista Bernardo Api, e a questão que fica é o seguinte: por que nós estamos hoje discutindo a reforma tributária? Eu acho que, ao invés de, então, discutir a reforma previdenciária, nós devíamos estar começando pela reforma tributária. A reforma tributária, ela vai mostrar de onde vai sair o dinheiro, a contraposição. Nós temos uma reforma da Previdência que é fiscalista. Ela só corta. Então, vai o ministro Paulo Guedes falar que tem 1,2 trilhão que precisam ser cortados. E na proposta dele, não tem nada que compense numa reforma tributária, nada que compense, nada de mudança numa reforma tributária, que fala, ó, da onde vai sair dinheiro? Para o ministro Paulo Guedes, só vai sair dinheiro pelo lado do corte de gastos. Porque também tem a PEC do teto de gastos, que está explodindo, e temos uma imensa recessão. Então, qual seria a reforma mãe aqui? Deveria ser exatamente a reforma tributária. Essa devia ser a primeira. Mas por que não quer se mexer na reforma tributária? Porque inverte. Ou seja, você, em vez de falar como que eu vou cortar gastos, como que eu vou sacrificar trabalhadores, como a reforma previdenciária do 1 trilhão e tanto que o Paulo Guedes quer, quase 900 bilhões sairão do regime geral da Previdência Social, quer dizer, até o teto do regime geral, a maioria entre 1 e 2 salários mínimos, inclusive. Ou seja, por isso que entrou o BPC, benefício de prestação continuada, entrou trabalhador rural, aumento de idade. Quer dizer, quem mais vai ser esfolado do regime de transição, etc., são os pobres. Né? Então, vamos começar pelo contrário. Da onde que vai sair o dinheiro, né, para equilibrar as finanças públicas? Quais são os mecanismos que se pode ter para arrecadar mais no nosso país, talvez sem aumentar a carga tributária? Mas com o seguinte raciocínio: quem tem que pagar a conta da crise brasileira? Então, presidente, do nosso ponto de vista, o que está se fazendo aqui é dizer o seguinte: não, nós vamos caminhar concomitantemente, né,
Mas primeiro vai votar a Previdência. Quer dizer, primeiro vamos cortar 1,2 trilhão. E aí não se discute, por exemplo, taxação de lucros e dividendos, não se discute a taxação de grandes heranças, de grandes fortunas, não se discute que se gasta 500 bilhões ao ano de juros, né? Não se discute que a evasão fiscal e a sonegação está na casa de 600 bilhões ao ano. Então, tudo isso, né, independente da guerra fiscal, desse debate que nós vamos ter da reforma tributária, Para concluir, deputado. Então, quero dizer o seguinte, ele não está nessas propostas, não está nessas propostas. Daí, nós entendemos que não é o caso, precisa desmistificar essa ideia que a reforma tributária está andando. Nós somos a favor de retirar da Previdência e vamos colocar como projeto mãe no projeto de reforma tributária. Daí a nossa proposta é a favor da votação nominal. Eu até vou falar para o Renildo Calheiros, que eu saiba, ele estava inscrito, então ele tem 15 minutos para falar. Você tem 15 minutos, é mais o tempo de líder ainda, Calheiros. Você podia falar 19 minutos. O tempo está correndo, deputado. Mais a impressão. Mas não tem problema, o tempo pode correr. À vontade. Faz parte da obstrução também. Entendeu? É que eu estava, que o Vossa Excelência está acionando o deputado Calheiros direto. Mais um minuto. Eu acho que ele não se deu conta que ele tinha 15 para falar. Pede seu tempo aí, Renildo. Muito bem, líder. Você tem direito. Bem, mas voltando aqui, um parlamentar do Partido Novo, esqueci agora o nome, perdão. Wilson, né? O Gilson. Ele tratou de uma questão ali importante. O Partido Novo, ele é muito novo, né? Então, tem esse problema. Ele não acumula, né? E geralmente são jovens mesmo. Eu tenho 51. Você também é do Novo. Ele é o decano do Novo, aqui do meu lado. Mas eu queria dizer o seguinte, essa noção de Estado, que o Estado sempre tem que ser menor, o Estado tem que ser mínimo, é um conceito errado. Se você pegar um país, vamos pegar o seguinte, o que nós queremos com uma reforma tributária? O que nós queremos para o Brasil? Nós não queremos o bem-estar melhor de toda a população? É disso que se trata. Nós estamos falando de reforma tributária para melhorar o bem-estar geral da sociedade. Se eu pegar uma sociedade europeia, por exemplo, a Suécia, né? Você vai lá, tem 55% de taxação de grandes fortunas, de grandes heranças, se cobra por tudo, mas tem educação pública, saúde pública, previdência pública, tem desenvolvimento, entende? Todo mundo quase está na universidade. Olha, é isso que interessa. O Estado é máximo. Essa que é a discussão. Na França, se cobra para ter televisão em casa. Paga imposto ter televisão em casa, Renildo. Sabia? Ah, mas o que é isso, gente? Cobrar imposto para ter televisão em casa. Mas tem o Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social é uma benesse, entende? Era o caminho dos social-democratas para atingir uma lógica socialista distributiva. Essa que é a questão. O pós-guerra na Europa gerou isso, com medo do comunismo. Gerou assim, vamos ofertar para a classe trabalhadora, inclusive para a Inglaterra, para todos os países europeus, o padrão de vida, com impostos altos. O problema é onde são utilizados os impostos e quem é que paga a conta dos impostos. Então não tem carga tributária alta ou baixa, se essa carga realmente serve para a população. A nossa carga é alta porque ela comparativamente não chega ao cidadão. Nós estamos privatizando a saúde, privatizando a educação, ainda querem acabar com o sistema público de educação, de previdência e saúde no nosso país. E é por isso que uma reforma tributária, ela teria que partir de um princípio. A reforma tributária tem que ter um princípio geral. Qual é o princípio geral? Justiça fiscal. Nós não podemos falar, olha,
a reforma, ela unifica 5 impostos. Bom, tudo bem, simplifica. Isso aí nós estamos de acordo e tal. Mas ela de fato vai redistribuir, ela vai mudar a qualidade. Então, as pessoas falam, poxa, mas dos males o menor. Acontece, deputado Renildo, que nós estamos começando a discutir. Então, eu não abro mão de discutir o que Vossa Excelência colocou. Taxar as grandes heranças, grandes fortunas, lucros e dividendos, embarcações de luxo, iates, helicópteros que não pagam imposto e tal. Não tem ninguém que fala contra isso aqui. Então a gente vai, deixa isso para lá, porque isso não dá para fazer, eu falei na minha fala anterior. Não, entende? Vamos começar a discutir a reforma para valer. Ou então vamos parar a reforma previdenciária, que é só corte, corte, corte. Fale, de onde vai sair o dinheiro para melhorar as contas do Estado? Aí sim, a tributária tem prioridade. Mas qual tributária? Não é só para fazer de conta, para tramitar atrás, primeiro a Previdência e depois essa. Isso nós não concordamos, senhor presidente. Por isso é contra... Tem gente reclamando ali, presidente. Mas aí eu vou responder primeiro a Vossa Excelência, que falou que a gente está fazendo o contrário. Não, o governo que está fazendo o contrário. O governo está fazendo um joguinho, que é o seguinte, vamos fingir que a gente está fazendo a tributária, mas não vote antes a tributária da previdenciária. Isso aí precisa esclarecer a sociedade, que é uma mentirinha, porque depois trava a tributária, que eu sei. Quando entre os estados, entre os municípios, entre a guerra fiscal e etc., há 20 anos que a gente fala a mesma coisa aqui, entende? Então, votar isso aqui, depois de que você já esfolou os trabalhadores, entende? Para nós, é enganar o povo. Primeiro a gente tinha que trabalhar a ideia de capitalizar o Estado, porque a reforma tributária visa isso, aumentar a arrecadação para o bem-estar da sociedade, entendeu? Harmonizar o sistema tributário brasileiro com outros sistemas com qual nós comerciamos, tá certo? Estabelecer a progressividade como princípio, estabelecer a justiça social como princípio, tá? Então, para nós é bastante insuficiente, presidente, simplificar, desburocratizar, é insuficiente, né? Aqui não se conversa sobre elisão fiscal, sobre evasão fiscal. Por exemplo, só reforçar o sistema arrecadatório brasileiro, só dizer a verdade, aqui no Brasil não tem mais de 6 mil auditores fiscais. A Itália tem 1/3 da nossa população, tem 60 mil, deputado Alex. 60 mil. A hora que você começa a combater a sonegação fiscal no Brasil, é uma grita geral. Quem já viveu nessa Câmara dos Deputados mais tempo, sabe o que é desoneração fiscal e sabe o que é refis, refinanciamento. As pessoas fazem um acordo que vão pagar em 20 anos ou 30 anos, quando chega na hora de pagar, tem um lobby poderoso dos parlamentares aqui, vamos fazer novamente o Refis 2, o Refis 3 e tal. O Estado não recebe. A mesma coisa as desonerações, foram no governo da Dilma, 389 bilhões foram concedidos em incentivos fiscais. Não retornou na forma de emprego, como era o ansiado e o prometido, nem distribuição de renda. Então, é lógico que é saudável que uma reforma tributária pense em acabar com a guerra fiscal. O problema é saber se essa reforma, de fato, tem essa potência, que estabelecendo o IBS, né, que tipo de isenção vai trazer, como é que se trata os estados que têm economia mais frágil. Tudo isso precisa ser discutido com muito rigor. Parece que a proposta chegou pronta, todo mundo concorda, vamos votar. Não, porque na verdade não vai votar. Nós estamos ganhando tempo aqui na CCJ para a comissão especial, mas não vai votar, porque vai esperar a Previdência para ser votado. Então é lógico, presidente, que nós não podemos concordar com isso. Nós entendemos que tudo que atinge a Previdência Social, e nesse caso a unificação de 5 impostos, ela está falando de consolidar
nesse bens e serviços, nesse imposto de bens e serviços, a COFINS e o PIS. Quem for verificar nos números, sabe o que significa o volume de arrecadação de uma COFINS. Ela vai prejudicar o orçamento da Seguridade Social. E com isso nós não podemos concordar. Aliás, nós votamos contrários no plenário a todas as desonerações fiscais, principalmente as que incidiam sobre o PIS e sobre o COFINS. E eu acho que aqui nós caímos no mesmo erro. Mexer no orçamento da Seguridade Social para poder centralizar recursos, né? Centralizar recursos na mão da União, de um ministro da Fazenda, que tem o perfil que tem o Paulo Guedes, banqueiro, né? Organizador de fundos de pensão, alguém que quer lidar com dinheiro de forma centralizada e vender o nosso país. Presidente Francisquini, os ruralistas dessa casa vão lembrar aqui da PEC 215. Era véspera de carnaval e eles queriam votar isso de qualquer jeito. Eu fiquei sozinho obstruindo, quita obstrução. Eles perderam todos os aviões da véspera de carnaval. Então a gente é tarimbado nesse negócio, entende? Pergunta para os ruralistas, entende? Eles querem esfolar os índios, entende? Acabar com o Código Florestal, essa coisa toda, né? Mas, então, aqui em relação voltando à nossa proposta, eu diria o seguinte: eu acho que a gente precisa discutir essa questão de uma forma muito mais tranquila. Eu vou falar tranquila porque, para mim, foi uma surpresa, de repente, cair de paraquedas aqui uma reforma tributária. Não, mas é isso que eu quero falar, Lafayette. É exatamente isso. Mas então, vamos começar pela tributária. É esse giro. Porque o governo, como ele sabe que a reforma é fiscalista, a reforma previdenciária, perdão, ela é fiscalista, o que acontece? Né? Ele tem que prestar contas à sociedade, ele tem que dizer que alguma coisa vai melhorar depois. Mas, na verdade, tinha que melhorar antes. Antes de você propor sacrifícios à sociedade, e não poucos sacrifícios, você tem que mostrar que tem outras fontes para sair dinheiro que não seja de ajuste fiscal. Essa é que é a questão. Você tem que sair, você tem que saber que, poxa, olha, nós estamos de fato combatendo os privilégios. O que é combater privilégios? Vamos dar um exemplo, presidente. Taxação de grandes heranças. Aqui no nosso país é 8%, mais ou menos. Nos Estados Unidos, na Suécia, é 40%, 50%, 60%. Taxação de grandes fortunas. Aqui não tem. Eu apresentei um projeto de lei com o Chico Alencar e com a Luciana Genro. Tem 10 anos aí que está tramitando, 15 anos. Nunca vai para frente. Aliás, o primeiro a apresentar um projeto de reforma tributária aqui, de taxação de grandes fortunas, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não anda, por quê? Porque não se mexe com os ricos desse país, deputado Danilo. Não se taxa grandes fortunas, não se taxa grandes heranças, porque tudo isso gera instabilidade. Sabe qual é o exemplo que eles dão? Se você taxar as grandes fortunas, eles fogem do país. Aí dão o exemplo daquele ator francês, famoso, Gerard Depardieu, que foi virar cidadão russo. É por isso que não pode mexer com as grandes fortunas. Ele que sai. Quem quiser sair do país, que saia, mas ajude a contribuir com as suas fortunas aqui, distribuindo renda, capitalizando o Estado brasileiro para investimento, para geração de emprego, de renda, etc. Aqui não. Nós nunca tratamos disso nas reformas tributárias. Nós nunca tratamos disso aqui em reforma tributária. Pega do Palocci, pega do Rauli, agora essa daqui, não tem nada que fala, olha,
Rico tem que pagar mais imposto no Brasil. Aumenta a carga tributária. Para os ricos. Mas quando se trata de esfolar os pobres, por exemplo, o abono salarial. O que tem a ver abono salarial com previdência, gente? É tirar de 1 a 2 salários mínimos, deputado. 170 bilhões de quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. É isso que está lá na reforma da Previdência, tirar 170 bilhões de reais, e quem ganha de 1 a 2 salários mínimos, que pode ter, voltou só para quem ganha 1 salário. Quem ganha até 2 não pode mais ter abono salarial. Isso significa um verdadeiro assalto, porque em vários estados o salário mínimo, deputado Francisquini, é um pouco maior do que o mínimo nacional. Então acabou São Paulo, Rio Grande do Sul, não tem mais. Com isso eles arrecadaram 170 bilhões de reais. Essa injustiça que a gente quer discutir aqui.